Pessoal, tive um problema com o armazenamento aqui do telefone, então eu parei na hipótese 4, né? A hipótese 4 era energia cinética e energia potencial, ou seja, a variação da energia potencial e cinética são nulas, né? Bem como o trabalho de bombeamento, ou seja, a variação do trabalho de bombeamento. Significa que a mesma quantidade de energia cinética que tem na entrada do tubo é que tem na saída, e não há diferença de altura, né? Por isso não há diferença de variação de energia potencial. Claro que isso é uma hipótese, depende muito do diâmetro do tubo, né? Porque vocês viram mecânica dos fluidos, se a tubulação for muito fina, você tem uma perda de carga maior. Mas para o nosso problema ele é aplicável, tá? E a hipótese 5 é propriedades de fluidos correspondente à água, né? Então essa temperatura aqui é a avaliação das propriedades constantes, né? Água, a temperatura média aqui é 0 grau na entrada e 10 na parede. Então dá 273 Kelvin, 283 Kelvin, né? Isso aí te dá uma média mais ou menos 278 Kelvin. Tá? Então, com as hipóteses listadas, agora a gente vai para a parte 3 aqui, né? Vamos pegar as propriedades. Então, 3 propriedades, né? Propriedades. E essas propriedades são de quem? Propriedades termofísicas, né? Propriedades termofísicas que vocês vão usar no cálculo aqui da troca de calor. De quem? Da água. Tabela A6. Vamos conferir aqui. Tabela A6. Temperatura média da água igual a 278 Kelvin. E aí, eu não vou colocar aqui porque depois vocês vão pegar, tá? Então, que propriedades vocês vão ter que pegar? CP, Rho, viscosidade dinâmica, condutividade térmica e número de planta. Tá? E aí, passa o número 4, né? A análise. Então, na letra A, o que ele pediu? Na letra A, ele pediu o seguinte, ó. Qual é a temperatura média na saída que seja uma função do comprimento L, tá? Então o que nós precisamos? Podemos fazer um balanço de energia, ou melhor, se eu tivesse uma equação já pronta para calcular isso aqui, ó, para calcular essa temperatura. Então, como eu sei que é escoamento forçado interno com temperatura superficial constante, eu posso utilizar a equação 8.46b. Tá? Então a equação 8.46b, ela está na seção, vamos ver aqui, 8.46b, ela está na seção 8.33, temperatura superficial constante, que é isso aqui que nós temos, né? Então a equação 8.46b, ela é a seguinte, ó. T infinito aí, T infinito no caso, a gente vai usar TS. Mas na verdade T infinito, o que está nessa equação aqui, é a temperatura do solo. Mas aí a gente tem a hipótese número 3, ó, resistência térmica de condução nula no solo. Se a resistência térmica é nula, então essa T infinito aqui é a mesma da temperatura da superfície. Por isso que eu posso substituir o T infinito pelo T superfície, né? Então T superfície menos temperatura média que sai, dividido pela temperatura da superfície menos temperatura média que entra. Qual a temperatura de superfície? 10 graus Celsius. Qual a temperatura média que entra? 0 grau. E qual a temperatura média que sai? Não sei. É essa aqui que eu quero saber, né? Então essa aqui é minha incógnita. Deixa eu colocar com vermelho aqui. Então essa aqui é de incógnita, né? Isso aqui vai ser igual a exponencial de menos 1 sobre m ponto CP R total.
Tá? O que é o R total? Resistência térmica, CP, calor específico, que você vai pegar na tabela, M ponto, a gente já tem. Né? E agora eu pergunto para vocês, cadê o L aqui? Né? Porque ele quer saber temperatura em função do L. Então o que nós fazemos? Ó, nós transformamos esse cara aqui, R total, em alguém em função do comprimento. E como é que eu faço isso? Ó? Eu faço um R' total, que é o R total dividido pelo L. Né? Então é uma resistência total por metro. E aí eu pego esse cara aqui e jogo para cá, né? Entenderam? Então, quando eu jogar um R' aqui, então eu escrevo, eu tiro o R total daqui e tiro um aqui. E eu jogo esse valor dessa equação para cá, né? E aí eu escrevo aqui R' total, em vez de ser o R total. Só que daí, aqui em cima, eu tenho que colocar o L, tá vendo? Então depois vocês fazem essa conta com calma. Então tá aqui, ó. Então a nossa equação agora ficou em função do comprimento L. E o que é o R total, ó? O R total é o seguinte, o calor está vindo de fora, como a temperatura é maior, então o calor ele está entrando no tubo, né? Então o que? Está aqui, a taxa de calor. Então o que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma espessura de parede, então eu tenho condução, resistência e condução e resistência e convecção interna. Então a resistência por unidade de comprimento, né, R' total, isso aqui é série, tá vendo? Ó? Porque eu tenho a resistência de condução em série com a resistência de convecção interna. Então é resistência de condução por metro, né, R' mais a resistência de convecção interna. Como é que é essa resistência de condução por metro? Ó? Aí vocês voltam lá na parte de condução e vocês sabem que para o tubo ela é função do logaritmo natural dos diâmetros, né? Então eu já vou colocar pronto para vocês aqui, ó. Então, a resistência de condução por metro é o logaritmo natural do diâmetro externo dividido pelo diâmetro interno. O diâmetro interno ele deu e a espessura também ele deu. A espessura vale, se eu não me engano, 8 milímetros. Acho que 8 milímetros. 8 milímetros. Vamos ver. 8 milímetros. Então, o diâmetro externo é o diâmetro interno mais 2 vezes a espessura. Então, o diâmetro externo é 25 mais 16, 41 milímetros. Você joga aqui. Isso aqui dividido por 2π. Cadê? 2π condutividade do tubo. Então, a condutividade do tubo ele deu no enunciado, né? Vale 0,47 watts por metro Kelvin. Ó. Se você tem diâmetro por diâmetro, isso aqui é dimensional. 2 não tem dimensão, π não tem dimensão. E a condutividade térmica do tubo é watts por metro Kelvin. Então o metro está aqui. Entendeu? Então por isso que a resistência é dada por metro. Né? E aí a resistência da convecção por unidade de comprimento. Resistência de convecção interna por unidade de comprimento. Essa resistência vale 1 sobre π d interno vezes o coeficiente de convecção médio. Então, aqui ó, metro, e o coeficiente de convecção é watt por metro quadrado Kelvin, né? Então, metro por metro quadrado sobra só metro. Então, por isso que ele é uma resistência por metro, tá? Então, depois vocês colocam e somam aqui. Só que ainda tem um problema, né? Quanto vale o coeficiente de convecção médio? Aí é que tá. Nós precisamos saber qual é o regime de escoamento ali dentro, né? Da tubulação. Então, aqui, ó. A primeira pergunta. Você sabe que para convecção, o H médio é uma função do número de Nusselt, né? Do diâmetro. E o número de Nusselt é uma função do número de Reynolds. E o número de Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro, ρ, que é a densidade do escoamento da água, né? Velocidade,
vezes diâmetro dividido por μ. Só que eu não tenho velocidade, eu tenho m ponto, né? E eu posso então escrever o Reynolds em função do m ponto, que fica 4m ponto dividido por π diâmetro interno vezes viscosidade. Calculando isso aqui, deu 980. 980 é um regime laminar ou turbulento? Laminar, né? Laminar. Bom, então como eu já tenho Reynolds, e aí é bom vocês guardarem aqui, ó. Como a gente já tem o Reynolds, então eu vou lá, equação 8.56. Equação 8.56 é o Nusselt do diâmetro para escoamento plenamente desenvolvido, porque o diâmetro é 25 milímetros e a tubulação é no mínimo 10 metros, né, que ele pediu na letra A, para variar de 10 até 50. 10 metros dividido por 25 milímetros, isso aí te dá 10, 4, 40, 400 vezes, né? Então ele já está plenamente desenvolvido, porque um número mágico ali é quando o diâmetro tem 15, 20 vezes o comprimento, 15 ou 20 vezes o diâmetro, já é plenamente desenvolvido. Então a gente pode usar essa equação 8.56 aqui, tá? A equação 8.56 é 3,66 mais 0, deixa eu fazer de novo aqui, porque não vai ter espaço. Nusselt do diâmetro igual a 3,66 mais 0,06688 diâmetro sobre comprimento dividido por Reynolds, o diâmetro, pronto. Dividido aqui embaixo por 1 mais 0,4 dl, diâmetro pelo comprimento, né? Vezes Reynolds do diâmetro, vezes Prandtl, elevado a 2/3. Então, e quem que é o Reynolds do diâmetro? O Reynolds do diâmetro a gente vai fazer 4 vezes m ponto, μ, vezes di, vezes π. Tá, então o Reynolds é a função do diâmetro. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos variar esse comprimento de 10 até 50. Então vocês têm que fazer aqui, ó, vocês têm que usar um Excel, né? Vocês têm que pegar o diâmetro. Aqui vocês variam, se vocês quiserem variar o m ponto, vocês podem variar. E aqui vocês variam o diâmetro que entra nessa equação aqui, ó, diâmetro sobre comprimento. Então aqui vocês variam o comprimento, tem o Nusselt, joga na equação do Nusselt, né? Então o H médio é igual ao Nusselt do diâmetro médio vezes K sobre D. Tá? Então vocês aqui têm o diâmetro que é fixo, vai ser fixo, a condutividade térmica, e aí esse Nusselt aqui vai variar com L. Então vocês vão ter, é difícil resolver na mão, né? Vocês vão precisar usar um ES ou um Excel. E aí a resposta vai ficar com uma cara mais ou menos assim, ó. Então vocês vão resolver isso aqui no Excel ou no ES, e aí vocês vão conseguir fazer um gráfico que é temperatura da saída, temperatura média da saída em graus Celsius, e aqui é o comprimento, né? Comprimento da tubulação em metros. E aí você vai fazer 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. E aqui 2, 4, 6, 8, 10. E aí você vai ter 3 curvas mais ou menos, né? Uma que começa um pouquinho aqui abaixo do 2 e vai até o 6, mais ou menos. Outra que começa um pouquinho acima do 2 e vai até o 7, mais ou menos. E outra que começa um pouquinho acima do 4 e vai quase até 10. Não chega no 10, tá? Na cifra. E qual que é a diferença dessas, né? Essa aqui, m ponto, vale 0,045 kg por segundo.
O M ponto aqui vale 0,03 kg por segundo. E aqui o M ponto vale 0,015 kg por segundo. Então significa que quanto menor a vazão, maior a temperatura. E o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber, como a temperatura superficial é 10 graus, o máximo que você vai conseguir fazer com que o fluido chegue é 10 graus, né? Porque você não consegue trocar calor, chegou no máximo. E aí, o quanto mais temperatura você tiver na entrada da bomba de calor, melhor é o teu rendimento térmico, né? O rendimento da bomba. Então seria interessante vocês conseguirem diminuir a vazão, diminuir um pouquinho mais, e um comprimento acima de 50. Só que daí um comprimento acima de 50 já começa a dar problema de perda de carga, né? Você já vai começar provavelmente a ter problema de bombeamento. Então é isso que vocês têm que fazer, né? Então esse problema serve para mostrar a função do comprimento e a função da vazão máxima num problema de troca de calor, tá? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida nos avisa, tá bom?